Meus amores, agora eu vou soltar. Como eu já fiz vídeo pra vocês, né? Agora eu vou soltar pra vocês o sonho, que eu não soltei. Eu disse que ia soltar, mas eu acabei me esquecendo. Falando do versículo das Santas Escrituras, mas agora eu vou soltar. Meus amores, eu sonhei, né? Que eu tava chegando no povoado, né? E eu entrei numa casa, nessa casa eu tava meus dois filhos. Eu cheguei lá, entrei, falei com eles e saí. Na hora que eu saio, tava tudo destruído. Quando eu cheguei, não tava não. Na hora que eu vinha entrando na cidade, tava tudo normal assim. Quando eu entrei dentro dessa casa que eu saí, tudo destruído. É isso que vai acontecer agora, entendeu? Isso vai acontecer para agora. Jesus me mostrou essa visão, vai ser para esse tempo, entendeu? Então, por isso que eu digo, vigia, aceita Jesus. Meus amores, olha, e quando eu vi aquilo dali tudo destruído, eu olhei para cima. Na hora que eu olho para cima, eu vi três anjos. Três anjos. Acho que ele estava próximo da terra, assim, uns 3 metros da terra, assim, perto da terra. E eu fiquei olhando, caçando Jesus. Quando eu arribo a cabeça, assim, ele tá mesmo em cima da, assim, quase em cima da minha cabeça, né? Com os pés dele, assim, de frente, com frente para mim, né? E eu vi as bordas do vestido dele e as sandálias dele. Jesus maravilhoso. Aí eu peguei, chamei o meu filho, né? E meu filho veio, Rafael, logo se prostrando perante a ele. O outro também veio se prostrando perante a ele. E aí, meus amores? Aí eu peguei e disse assim, eu não subi com Jesus porque eu fiquei para pregar o evangelho. Eu dizia desse jeito. E eu olhava para dois anjos que ia descendo para a terra, dois anjos. Um descia num canto, outro descia no outro. Na hora que ele tocava os pés no chão, já era logo tocando fogo. Tocava fogo. E eles tocando fogo, né? E era um mato, era assim, no mato, assim, bem sequinho, os pés de planta bem sequinho. Um anjo aqui, com a lavareda medonha de fogo branco, e outro lá na frente, bem longe, né? E eu só observando. Quando eu tiro a vista dos anjos, que eu olho pro canto onde eu tava, aquele canto já não existia mais. Tudo destruído, tudo destruído. Aí, meus amores, o que é que aconteceu? Eu já tava na porta de um ônibus todo amarelo. Aí, sabe o que eu me recordo? Daquele cavaleiro amarelo, que é a morte, né? Que vai vir, que vai matar um bocado agora. Então, assim, por isso que eu digo, vigia, aceita Jesus. Então, assim, meus amores, e eu entrava nesse ônibus, eu entrava nesse ônibus, e quando eu olhava para frente desse ônibus, era só água. Água, água. Era água do mar, só que não era de onda, era bem paradinha. E eu olhava assim, tinha uma pista, e lá na frente tinha uma curva, né? E a pista era abaixo da água, sabe? A água vinha, cobria ela, né? Só que não era muito funda, não. Só a pista a água passava por cima dela rasinha, entendeu? E lá na frente tinha uma correnteza em cima da curva. E o ônibus ia e passava. Só que eu dentro do ônibus eu dizia assim, quando ele tava para chegar na curva, eu dizia assim, quando nós chegar ali, nós não morreu não, mas agora dessa vez nós morremos. Aí eu dizia desse jeito, né? Duas vezes dentro do ônibus. Graças a Deus, nós passávamos, chegar lá no canto determinado, nós descia e nós descia do ônibus, né? O motorista, o menino descia passando mal, descia uma mulher. E eu pegava umas folhinhas verdes na minha mão, eu pegava umas folhinhas verdes na minha mão. E eu pegava, fazia um chá para esse menino que estava passando mal. E eu ficava de olho no motorista e na mulher, né, que tinha descido do ônibus. E o motorista dando, como é que chama, meu pai? O motorista não, a mulher dando bebida ao motorista, a mulher dando bebida ao motorista, e o motorista bebendo, o motorista bebendo mesmo. Meus irmãos, deixa eu contar aqui o detalhe para você. Assim, era uma casa, como se fosse uma casa. Tinha uma janela, tinha uma mesa, tinha umas cadeiras, e aqui tinha uma parede branca, né? E o motorista pegava a cadeira, né, e puxava, encostava a cadeira na parede, e se sentava e se encostava na parede também, ficava bem à vontade. E essa mulher dando bebida a ele, né? E eu ficava angustiada, que parece que nós ainda ia voltar para o mesmo canto. Pensou o motorista assim, embriagado, né? Então, assim, meus amores, eu ficava tão aflita, tão aflita. Graças a Deus eu me acordei. Quando eu me acordei foi só para chorar, por causa da destruição que eu vi. Todos, vocês sabem, né? Então, todos pereceram, né? E daquela destruição, eu só vi uma pessoa sendo conduzida ao céu. Daquela destruição, eu só vi uma pessoa sendo conduzida ao céu. Era um homem. Ele estava de calça, estava de camisa, ele estava subindo para o céu. Ele tinha morrido,
no acontecimento, né, na destruição, mas ele estava sendo conduzido ao céu. Ele estava caminhando com Jesus. Por isso que eu digo, volta para Jesus. Arrepende-te, volta para Jesus, enquanto ainda pode se achar. Então, assim, meus amores, é essa que é a destruição que vai chegar para nós. Só que, para mim, é como se fosse, esse aqui fosse o final do sonho, entendeu? Eu tive outro sonho que como se fosse assim, continuação, entendeu? Que dali fosse o começo do sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava numa praia, tava aí meus dois filhos, né, tomando banho. Eu, assim, eu tava na areia e meus filhos estavam tomando banho. E eu olhando, né, as pessoas na praia e meus filhos tomando banho na beirada do mar, né? E tinha outras pessoas também tomando banho, eu olhava para as barracas, olhava para as pessoas na beirada da praia. De repente, não parecia um dia de final de semana, parecia um dia normal. E assim, não tinha muita gente, a praia lotada não, né? E eu vi que o mar começava a entrar para dentro, o mar entrando, 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 entrando. E o mar entrou bastante, chega a ficar aquela paredona medonha d'água. Aí, né, e descobri os buracos de mar, né? Aí eu peguei e disse assim, quando o mar voltar, vai matar todo mundo. Eu corri, fui lá, eu saí alarmando, né? Eu saí alarmando. Pensa que o pessoal me escutar? Ninguém me escutava. Sabe o que foi que aconteceu? Eu cheguei lá na beira da praia, eu disse assim, olha, tu tá vendo aí? O mar recuou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. Bora-se embora. Os meus filhos me acompanharam. Foram-se embora mais eu, né? Então, quando eu cheguei lá, lá na beirada da praia, já saindo da praia, eu olhei para trás. Na hora que eu olho para trás, eu vejo as pessoas tudo normal. E o mar recuado, naquela paredona medonha d'água. E eu peguei e disse assim, quando o mar voltar, vai matar tudo, não vai sobrar uma pessoa viva. Bora-se embora. E eu fui-me embora. E eu fui-me embora. Quando eu cheguei na minha casa, lá está. Um olho enorme de grande em cima da minha casa. É o quê? Esse olho é um anjo que tem na Santa Escritura. Então, meus amores, aí eu entrego para vocês. Entendeu? Esse sonho aqui é a continuação. Para mim, ele é a continuação desse primeiro sonho que eu soltei para vocês. Porque o mar não recuou. E lá naquela grande destruição eu não vi um horror d'água. Então é como se a onda tivesse vindo, tivesse feito o que ela tinha de fazer, e ela já tivesse no sonho que eu tive com Jesus Cristo, ela já tivesse toda paradinha, toda quietinha. Então, meus amores, vocês vigiam. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Isso aí, que eu vi, o que eu vi que vai acontecer agora, isso não é arrebatamento, não. O arrebatamento ainda vai vir. Isso aí vai ser só algo que Jesus está fazendo. É os acontecimentos de Apocalipse. Pelo que eu estou entendendo, esses dois sonhos significam que tem aqui nas Santas Escrituras. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pronto, meus irmãos, já achei. Ó, preste atenção para vocês verem que o meu sonho, o sonho que eu sonhei, ele vai se realizar agora. Ele ainda não aconteceu. Vocês viram que aconteceu muitas coisas, mas ainda não aconteceu isso que vai acontecer. Porque o que está escrito aqui nas Santas Escrituras, meus amores, não vai ser pequeno, não. Vai ser grande. Preste atenção aí, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os filisteus e destruirei o restante da costa do mar. Deus deixou muito bem claro que Deus vai destruir o restante da costa do mar. Eu vou continuar lendo aqui para vocês entenderem o tamanho da gravidade que isso vai ser. Ó. E agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Você está vendo o que, é que vai acontecer? As ilhas vai estremecer, as ilhas, para vocês verem o que, é que vai, como vai ser tão grande que tá acontecer, o que vai acontecer no mar. Isso não aconteceu, não, isso ainda vai acontecer, isso está prestes a acontecer. Sim, as ilhas que estão no mar. Você está vendo esse versículo? As ilhas, sim, as ilhas que estão no mar.
turbar-se-ão com a tua saída. Turbar-se-ão porque elas vão cair com a saída justamente é uma cidade que Deus vai derrubar ela para o mais profundo do abismo. Eu vou terminar de ler agora para vocês entenderem. Ó. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová, quando eu te fiz uma cidade assolada, como a cidade que não se habita, quando eu fiz subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirão. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ó, subirão sobre ti o abismo. Subirão sobre ti o abismo. O que é que nosso Pai vai fazer? Qual é o abismo? O mais profundo da terra, o abismo. Ela vai descer para as mais profundezas da terra. Essa cidade aqui, ela tá para descer. Vocês acordam, povo de Israel. Vocês acordam. Vocês acordam. Jesus tem algo tremendo para fazer nessa geração. Então, justamente essa cidade aqui, ela vai para as profundezas do abismo. Meu pai deixou muito bem claro. E as muitas águas cobrirão ela, e nunca mais ela vai ser avistada. Irão procurar por ela e nunca mais vão encontrar ela, entendeu? Vocês entenderam, né, meus amores? Com o nosso pai ninguém se brinca. Então, meus amores, entrego para vocês, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Meus amores, ó, entreguei, ó, Ezequiel 26, o 16, o versículo 16, e li o versículo 18, o versículo 19, de Ezequiel 27, também eu li Ezequiel 27, que eu li para vocês, entendeu? Então, se é só vocês pesquisar na Bíblia, tá? O meu sonho não se concretizou, ainda vai se concretizar. Então, é uma revelação que Jesus me deu justamente para alertar vocês de algo que está prestes a acontecer, entendeu? E outra coisa, é o cavaleiro, o que é o cavaleiro? Quando eu vi esse ônibus todo amarelo, amarelo bem clarinho, o ônibus era todo amarelo clarinho, o ônibus era todo amarelo clarinho. Então, a primeira coisa que eu me lembrei do cavaleiro amarelo, do Apocalipse, então, vai ser agora. E vocês dormindo, vocês estão brincando. Então, meus amores, uma boa tarde, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vocês sabem por que Jesus aparece para mim? Para se comunicar com vocês? Vocês já deveriam ter entendido, né? Então, essa é a alerta que eu deixo para vocês. É tempo de arrependimento. Jesus, quando ressuscitou entre os mortos, ele apareceu para Maria Madalena e disse: Tu vai e fala para os meus irmãos que eu já ressuscitei entre os mortos. E eu vou subir para o meu Pai. Então, Jesus apareceu para mim e mandou eu conversar com vocês. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento. Ei, acorda. É tempo de vocês se arrepender e voltar para Ele. Não existe muito mais tempo, não. Entendeu? Fui.